Olá, sejam bem-vindos no canal Salto Quântico. O tema da palestra de hoje é sobre a verdadeira origem da humanidade e sobre os continentes perdidos, do autor Samael Aun Weor. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Inquestionavelmente, a humanidade terrestre passou por diversas fases de desenvolvimento, e isso é algo que temos de analisar judiciosamente. Fala-se da evolução mecânica da natureza, do homem e do cosmos. Do ponto de vista antropológico, temos de compreender que há duas classes de evolução. A primeira iniciar-se-ia, obviamente, com a cooperação sexual devidamente compreendida em todos e em cada um de seus aspectos. A segunda é diferente. No princípio, a raça humana multiplicava-se da mesma maneira que as células. Bem sabemos que o núcleo divide-se em dois dentro de cada célula viva, que especializa uma determinada quantidade de citoplasma e matérias inerentes para formar células novas. As duas novas células, por sua vez, dividem-se em outras duas e assim, mediante este processo visíparo de divisão celular, desenvolvem-se os organismos e multiplicam-se as células. Se no princípio os andrógenos dividiam-se em dois, mais tarde tudo isso mudou. Houve necessidade de se preparar o organismo para a reprodução mediante a cooperação sexual. Foi na Lemúria, continente outrora situado no Oceano Pacífico, onde se realizaram os principais eventos relacionados com a reprodução. No início, os órgãos criadores, o lígam e ione, não estavam completamente desenvolvidos. Era necessário que esses órgãos se cristalizassem e se desenvolvessem totalmente, a fim de que mais tarde, no tempo, a reprodução sexual pudesse ser realizada concretamente. Assim que, conforme os órgãos masculinos e feminino foram se desenvolvendo, o ser humano já não era mais um andrógeno, e sim um ser hermafrodita. Então aconteceram fatos bastante interessantes do ponto de vista biológico e psicossomático. A célula átomo desprendia-se do organismo pai-mãe para desabrochar e desenvolver. Em consequência, através de processos delicados, surgia uma nova criatura. O segundo aspecto dessa questão foi muito peculiar. Se bem que é verdade que no início germes vivos desprendiam-se como radiação atômica para se desenvolverem externamente e se converterem em novas criaturas. Nesse segundo aspecto, houve certa mudança favorável. Poder-se-ia dizer que o ovo fecundado, o óvulo que o sexo feminino elimina normalmente de seus ovários a cada mês, tinha certa consistência extraordinária. Em si mesmo, em sua construção intrínseca, era um ovo fecundado dentro do organismo pai e mãe, no interior do hermafrodita, mas um ovo que, ao sair para o mundo exterior, podia se desenvolver ou ser guardado, até que no fim se abria para que uma criatura emergisse dali, uma criatura que se alimentava nos seios do pai e mãe. Isso por si só é muito importante. Muito mais tarde, no tempo, foi-se notando que certas criaturas vinham à existência com um órgão mais desenvolvido que o outro. Por fim, chegou o momento em que a humanidade se dividiu em sexos opostos. Quando isso ocorreu, a cooperação sexual tornou-se necessária para criar e voltar novamente a criar. As genealogias de Haeckel, com respeito à possível origem do homem e das três raças primordiais, não encaixam com a antropologia materialista que hoje invade o mundo. Infelizmente, na verdade, são motivos de riso para os antropólogos oficiais, os inimigos do divino. Eles zombam igualmente tanto da genealogia de Haeckel como das genealogias em geral. Eles criticam as linhagens de Homero, como a de Aquiles, o ilustre guerreiro filho de Marte, ou a de Agamenon, filho de Júpiter, o que de longe manda, e etc.
Estas são frases ou palavras poéticas daquele homem que em outros tempos cantou a velha Troia e a cólera do guerreiro de Aquiles. Temos de falar claro nestes rigorosos exames antropológicos, pois os cientistas da época atual terão de se definir por Paracelso, o pai da química, ou pelo Saussure mitológico de Háquio. Em todo caso, é muito o que temos para inquirir neste terreno exclusivamente antropológico. Se negasse a divisão da célula viva ou o processo reprodutor primitivo ou primordial, teria de se negar também a reprodução da monera, o átomo do abismo do aquoso de Háquio, o qual se dividiu a si mesmo para se multiplicar. Na realidade, a ciência de modo algum poderia se pronunciar contra esse sistema primitivo de reprodução celular mediante o ato visíparo. No entanto, damos-nos conta de que estas duas teorias expostas sobre a maneira como começou a reprodução, seja por meio da cooperação sexual ou aquela outra em que os órgãos criadores deviam se desenvolver antes da possível cooperação começar, são discutíveis e espinhosas. Todas as teogonias religiosas, desde a época órfica, que é bastante antiga, até a Bíblia cristã, falam-nos de um começo através da cooperação sexual, porém de uma forma puramente simbólica. Poderiam estar fazendo referência à alquimia, mas jamais a um ato científico antropológico. Não se poderia começar um processo evolutivo com a cooperação sexual, quando os órgãos criadores ainda não tinham sido criados. É óbvio que deve ter havido um período de preparação para a reprodução através da cooperação, um período através do qual os órgãos criadores tiveram oportunidade de desabrochar e se desenvolver na fisionomia orgânica do ser humano. As escrituras religiosas, tanto do Oriente como do Ocidente, têm sido muito adulteradas, por exceção das do Vishnu Purana. Por exemplo, disse que Data, depois de ter dado aos seres humanos a capacidade de se reproduzirem através da cooperação, declarou: muito antes de que o ser humano pudesse ter essa capacidade, muito antes de que a cooperação sexual entre homens e mulheres existisse, já haviam outros modos de reprodução. Está se referindo às etapas anteriores à formação dos órgãos criadores no ser humano. Ele não chegou ao ponto de afirmar que os sistemas anteriores à cooperação não tivessem relação alguma com a energia criadora. Penso que a energia sexual propriamente dita tem outras formas de manifestação, e antes de que os órgãos criadores tivessem se desenvolvido na espécie humana, tal energia teve outros modos de expressão para criar. É uma lástima que as sagradas escrituras de todas as religiões tenham sido adulteradas. É de nosso conhecimento que até o próprio Eda não deixou de alterar um pouco o Pentateuco da Bíblia hebraica. A todas estas, torna-se indispensável que sigamos analisando e meditando de onde se desenvolveram as diversas raças. Já dissemos que várias vezes que isso do Noé ptecoide resulta bastante absurdo, tanto quanto o sinocéfalo com rabo, o macaco sem rabo e o homem arbóreo. São questões utópicas que não têm qualquer embasamento. Já rimos bastante do Saussure de Háquio, aquela espécie de macaco com capacidade de falar, algo assim como o elo perdido entre o macaco e o homem. Mas faz-se necessário saber de onde saíram as raças, em que cenários ocorreram essas evoluções e involuções da humanidade. É isso que precisamos realmente conhecer. Seria possível desligar as raças humanas do seu meio ambiente, de seus diversos continentes, de suas ilhas, de suas montanhas e de seus cenários naturais? Chama-nos muito a atenção o fato de que a humanidade ainda viva, enquanto que os animais do Mesozoico tenham se extinguido, apesar de sua grande variedade. Como é possível que todos os monstros antediluvianos tenham desaparecido e que a humanidade siga vivendo?
Temos posto muito ênfase neste aspecto e torna-se indispensável pensar nele. Que o ser humano esteja relacionado com o seu ambiente não se pode negar. Quem tenham havido outras formas de reprodução diferentes da cooperação sexual também é inegável, mas convém conhecer o ambiente onde se desenvolveram as diversas raças. Urge que pouco a pouco estudemos os vários cenários da natureza. De modo algum negamos que há fenômenos que os antropólogos ou astrólogos verdadeiramente desconhecem, que sabem sobre as mudanças ou modificações do eixo da Terra em relação à obliquidade elíptica. Laplace, aquele que inventou uma forma de teoria que até hoje existe, afirma que todos os mundos saem de suas correspondentes nebulosas, feito que nunca foi comprovado. Chega até a dizer fanaticamente que o declínio do eixo da Terra em relação com a obliquidade da elíptica é quase nulo e que sempre foi assim de forma secular. Inquestionavelmente, a geologia está contra esses conceitos astronômicos até certo ponto. Claro que o desvio do eixo terrestre dentro da obliquidade da elíptica, inclinação para ser mais exato, indica períodos glaciais que se verificam através das idades. Se negássemos os períodos glaciais, estaríamos afirmando coisas incoerentes, porque as glaciações estão completamente demonstradas e têm sua base justamente no desvio do eixo da Terra, em sua inclinação dentro da obliquidade elíptica. Os estudos geológicos demonstram categoricamente o desvio anterior negado pelos astrônomos. Há provas de tremendas glaciações. Já Magalhães anotara determinadas épocas de calor ou trópico no Ártico, acompanhadas de glaciações e frio intenso. Concluiremos dizendo que a geologia e a astronomia ocupam posições opostas nestas investigações. Chegamos a um ponto especial, o das glaciações. Parece incrível que no sul da Europa e no norte da África tenham ocorrido, em outros tempos, as mais terríveis glaciações. Na Espanha, por exemplo, pode-se conhecer a época silúrica, no qual ocorreram glaciações gigantescas, e isto está demonstrado pelos estudos da paleontologia. Ninguém poderia negar que foram descobertos cadáveres mumificados de animais antediluvianos na desembocadura de certos rios da Sibéria, como o Obi ou Obi e outros. Isso significa que a Sibéria, que é tão fria, em outros tempos foi região tropical de muito calor, da mesma forma que a Groenlândia, a Península Escandinávia, Islândia, Noruega e Suécia, e toda essa ferradura que rodeia totalmente o Polo Norte. Que houve calor nessas regiões? Impossível, diria alguém, mas a paleontologia o confirmou. Foram descobertas criaturas muito interessantes justamente na embocadura do rio Obi. Isso nos convida a refletir. Durante a época da Atlântida, os polos sul e norte não se achavam onde se estão agora. Naqueles dias, o Polo Norte e o Ártico estavam situados sobre a linha equatorial, no ponto mais extremo oriental da África e da Antártida. O Polo Sul estava situado exatamente sobre a mesma linha equatorial, no lado oposto, em um lugar específico do Pacífico. Houve, pois, grandes mudanças na fisionomia do globo terrestre. Autênticos mapas daquelas regiões, daqueles tempos, são do conhecimento dos sábios desta época. Nas criptas antigas secretas dos lamas, nos montes Himalaias, existem mapas das antigas terras. Há cartas geográficas que demonstrem ter tido o nosso mundo fisionomia diversa no passado. Pensemos na Lemúria, nesse gigantesco continente situado no Pacífico e no Índico. Estava unido à Austrália, posto que a Austrália era parte da Lemúria, do mesmo modo que a Oceania.
O Ártico estava localizado no ponto mais oriental, sobre a linha equatorial da África. Tudo era diferente, distinto. Por aquela época aconteceu uma era glacial gigantesca. Essa glaciação projetou-se precisamente desde o Polo Ártico, situado na África, até a Arábia e sudoeste da Ásia, cobrindo também a Lemúria quase completamente. Toda essa zona se encheu de gelo, mas este não conseguiu passar o mar Mediterrâneo. Resulta inquietante saber que há épocas em que nosso mundo passa por glaciações, em que o gelo invade determinadas zonas onde morrem milhões de criaturas. Tudo isso se deve realmente à inclinação do eixo da Terra em relação com a obliquidade da elíptica. O ser humano teve de se desenvolver em diversos cenários e nós devemos conhecer a fundo quais são esses cenários. Como surgiu a América? Como apareceu a Europa? Como afundou a Lemúria? Como foi que desapareceu a Atlântida? A Lemúria foi aceita por Darwin e ainda existe no fundo do Oceano Índico. Obviamente, os organismos passaram por um sem número de mudanças morfológicas em tais ou quais ambientes. Se disséssemos que o animal intelectual equivocadamente chamado homem tem por antepassado o famoso ratão, do qual tanto falam os antropólogos materialistas, ou melhor diríamos, o Huncho, citado pelos sul-americanos, estaríamos falseando a verdade. Esse enorme ratão ou Huncho da América do Sul vem, como já sabemos, da Atlântida de Platão. Sabemos também que o homem já existia muito antes da Atlântida. Logo, o homem é anterior ao famoso Huncho Atlante. Se afirmássemos que o homem vem de certos primatas e mais tarde de certos hominídeos da antiga terra lemuriana, tão aceita por Darwin, também estaríamos torcendo a realidade. Porque antes de os símios existirem, muitos antes de os tão cacarejados primatas e hominídeos aparecerem, o homem já existia. Ainda mais, antes de que a reprodução das espécies se desenvolvesse por cooperação, o homem já existia. O homem é ainda muito anterior à própria Lemúria aceita por Darwin. Temos de conhecer que esta raça humana tem sido estudada de forma superficial pelos antropólogos materialistas. Esta raça que passou por desde os tempos monolíticos, pelas etapas do Eoceno, Mioceno e Plioceno, é mais antiga que os continentes Atlante e Lemuriano. Porém, precisamos seguir estudando os diversos cenários do nosso mundo para compreender melhor os vários processos de evolução e involução que os gnósticos são firmes nos conceitos. Se lhe expõe a escolher a um Paracelso como o pai da química moderna e um Haeckel como famoso criador do mítico Saussure, francamente, se resolveria pelo primeiro, pelo grande sábio Paracelso, Samael Aun-Weor. Se você gostou dessas explicações sobre a verdadeira origem da humanidade e os continentes perdidos, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e deixe os seus comentários. Eu me chamo Luber Castigliola, fique na luz, na paz e no amor.